Eu vou conversar aqui com o doutor Guilherme Carvalho, que é ginecologista e acaba de atender a senhora Maria da Silva, 40 anos, que está com gestação de 5 bebês. Doutor, o senhor diagnosticou isso também? Qual é o quadro dessa paciente que o senhor acaba de atender? Pereira, na verdade, trata-se de um quadro extremamente raro, né? A paciente grávida de quíntuplo eu nunca vi na minha vida. A ciência tem comprovado aproximadamente 1 para cada 65 milhões de gravidezes. Mas no caso de Dona Maria em específico, é uma gravidez muito complicada, porque trata-se de 5 sacos gestacionais que estão implantados no útero, mas esses sacos ainda não evoluíram, ainda não tiveram desenvolvimento do embrião. Na verdade, cronologicamente, primeiro se forma o saco gestacional, depois do saco gestacional surge ultrassonograficamente a imagem do embrião, depois surge ultrassonograficamente a imagem do coração. Então, quando a gente tem só o saco gestacional, pode se tratar de uma gravidez do que a gente chama de ovo anembrionado. Quando esse saco gestacional apresenta o embrião e não tem o coração, pode se tratar de uma gravidez do que a gente chama de um aborto retido. No caso dela, existe sim, é um fato, é uma verdade, os 5 sacos gestacionais. Esse exame foi comprovado, foi feito lá com o Dr. Ricardo, que é uma pessoa muito séria na cidade de Pombal, e foi comprovada a presença desses 5 sacos. No entanto, nenhum desses 5 sacos ainda desenvolveu um embrião. Poderá vir a desenvolver? Poderá. Mas pela clínica, pela história da paciente, ela já chegou aqui no consultório com um relato de um sangramento, inclusive, a possibilidade maior é de se tratar de 5 ovos anembrionados. Não deixa de ser um processo extremamente raro, mas uma gravidez que muito dificilmente evoluirá para o sucesso, para um final feliz, que é o que a gente esperava. Doutor, tecnicamente, isso pode também até evoluir para uma só embrião, 2 embriões? Poderá desses 5 sacos, 2, 3 não formar embrião e os outros 1, 2 sacos desenvolver o embrião. Isso poderá acontecer sim, mas é importante a gente até tentar explicar e elucidar como é que uma mulher consegue gerar 5 sacos gestacionais. Isso é extremamente raro, né? Teoricamente, uma gravidez ela é a ocorrência de um óvulo fecundado por um único espermatozoide, uma gravidez única. Em alguns casos, ocorre a liberação de 2 óvulos, então 12 espermatozoides acabam captando cada um óvulo, e aí tem a gravidez dos gêmeos. Esses gêmeos são os que a gente chama de dizigóticos, geneticamente eles são diferentes. Existe uma outra forma, um pouco mais rara, que é um único óvulo fecundado por um espermatozoide, e esse óvulo, depois de fecundado, ele sofreu uma clivagem, uma separação. São os gêmeos iguais, são os gêmeos monozigóticos, que geneticamente eles são iguais. No caso das gestações múltiplas, 3, 4, 5, na grande maioria das vezes, esse óvulozinho, ele devia ter sofrido uma clivagem única, ele sofreu 3 clivagens, 4 clivagens. É difícil você ter 5 óvulos fecundados por 5 espermatozoides. Isso é raro, mas também existe muitas vezes uma forma mista. Existem os bivitelínicos, os dizigóticos, e existem os univitelínicos, os monozigóticos, misturando. No caso dela, por exemplo, que foi uma gravidez quíntupla, a gente pensa e espera nessa hipótese principal. A questão da genética, o esposo dela tem na sua família casos de gêmeos, isso também se influi? Influi. Inclusive, são 2 dados importantes, né? As gestações múltiplas, elas têm aumentado muito. Eu hoje deparo com gestações de gêmeos e até de trigêmeos com uma frequência muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Um dos fatores é o fator genético. É verdade que quando você tem história familiar de gestações múltiplas, a chance de você ter é maior, mas existe um outro fato muito relevante que precisa ser levado em consideração, que são as reproduções assistidas, né? As pacientes que se submetem às fertilizações in vitro, às inseminações artificiais, em que essas pacientes elas têm um risco maior. Não no caso de Dona Maria, que é uma pessoa extremamente humilde, né? 40 anos de idade, lá de Pombal, que ela foi de forma espontânea o surgimento desses 5 sacos. Exatamente, é uma coisa natural. Doutor, para finalizarmos, então, o diagnóstico é realmente esse que o senhor está dando, e a previsão dela segurar esses fetos aí é realmente é muito remota ou não? Na verdade, nós estamos trabalhando
na hipótese de uma gravidez de um altíssimo risco, em que a chance e a possibilidade de um sucesso, no caso da Dona Maria, realmente é muito pequena, e eu preciso aqui ser muito realista, Pereira, para a gente ter uma responsabilidade, até mesmo na reportagem, né? Não está criando outras expectativas, a chance é muito pequena, mas é um fato, ela está grávida de quíntuplos, mas pela história clínica, pelo exame físico feito na paciente, a chance de sucesso dela conseguir levar até o final esses 5 bebês é muito pequena, até por essa evolução ultrassonográfica de os sacos gestacionais ainda não terem desenvolvido o embrião. Mas ela está fazendo tratamento, ela está tomando as medicações, está fazendo repouso, e nós vamos ver a evolução a partir de agora. Ela, na próxima quinta-feira, está repetindo com o Ricardo nova ultrassom, para a partir daí a gente ter alguma definição maior. Doutor, obrigado pela sua participação e também obrigado por atender a nossa reportagem. Muito obrigado, eu estou sempre à disposição.